Olá, meu nome é Loreta, ginecologista e obstetra. Hoje eu convidei o Dr. Edson, que é professor na USP, é docente, ele trabalha em muitas pós-graduações, ele é uma pessoa que sabe muito de anticoncepcional, é uma pessoa muito acessível e que explica de uma forma que qualquer um entende. E nesse sentido a gente faz esse programa aqui, vou chamar de programa, para disseminar esse tipo de informação. Agora a gente vai falar sobre os métodos contínuos de progesterona, que pouca gente sabe o que é e pouca gente sabe o que é o objetivo dele para a anticoncepção e a sua importância. Esses métodos chamam LARC, que são métodos de longa duração, onde só tem progesterona, e eles têm algumas vantagens e desvantagens em relação ao anticoncepcional por boca que a gente toma, que tem estrogênio e progesterona. Edson, se apresenta. Fiz uma introdução super comprida hoje, né? Loreta, mais uma vez, obrigado por estar aqui com você. A ideia de a gente conversar sobre os métodos de progestagênio isolado é realmente que é o seu grande forte, né? Exato, a gente trabalha num hospital que tem muitas pacientes com contraindicação ao estrogênio, a gente acaba trabalhando bastante com os métodos de progestagênio isolado, seja por via oral, que também existe pílula sem estrogênio, seja por via injetável, o injetável trimestral, seja por via subdérmica, que é o implante, e seja por via intrauterina, que pode ser uma dose mais alta, uma dose mais baixa ou até sem hormônio, os 3 tipos de DIU que a gente vai ter aqui no Brasil. O que seria um método progestagênico contínuo? Ou seja, como é que eu tenho um anticoncepcional com estrogênio e progesterona, eu posso tirar esse estrogênio e isso ainda continuar eficiente para o povo de casa entender? Ótimo. Então, na verdade, quem funciona para proteger contra a gravidez é o progestagênio. Quando a gente coloca estrogênio nos outros métodos que a gente discutiu antes, a ideia é controle de ciclo, a ideia é controle de sangramento, é eu poder programar quando que eu vou sangrar. Mas quem faz a eficácia contraceptiva é o componente de progestagênio. Eu vou te interromper um minuto. Por favor. Isso é mais ou menos assim. Para eu ovular, eu preciso ter uma oscilação hormonal. Quando eu tomo uma progesterona todo dia, no mesmo horário, eu mando para o cérebro um estímulo contínuo. E esse estímulo contínuo inibe a ovulação. É esse o princípio. Pronto, desculpa. É exatamente esse, o mecanismo de ação é um bloqueio de ovulação. E ele vai acontecer independente da formulação que você use, ter estrogênio ou não ter estrogênio. Porque quem faz isso é o componente de progestagênio. Que tem uma vantagem para aquelas pacientes que não podem usar o etinil estradiol, que é não ser trombogênico. Exato. Não existe associação desses métodos com o risco de trombose. E isso é muito interessante. Então, se a paciente já teve uma trombose ou ela tem uma história familiar, tem uma trombofilia e ela não pode usar o estrogênio, ela ainda pode usar o progestagênio isolado por qualquer uma das vias. Pode ser uma pílula, seja contínua, seja o regime cíclico também, que agora a gente tem a drospirenona isolada, né? Ou por via Implanon, via Mirena, via Cailina, todos os métodos que são de progestagênio isolado. E ao usar esse método, eu tenho uma desvantagem, que é o sangramento não programado. Exato. Porque, na verdade, as pessoas sempre acham que vão tomar e não vão menstruar. E aí eu sempre brinco com o Edson, tem útero, uma hora vai sangrar, gente, não tem como. A cada X tempo, o útero ele precisa dessa ciclicidade, né? Usando um método contínuo, via oral, eu uso uma dose menor do que a que eu uso no anticoncepcional, porque o anticoncepcional diminui a potência dessa progesterona, né? Então aqui eu uso 75, aqui eu uso 150 por causa do estrogênio. Do estrogênio. Eu posso usar isso contínuo quantos anos da minha vida? Por quantos anos você precise. Então você vai usar enquanto houver necessidade de proteção contra a gravidez. Se em algum momento não há mais essa necessidade, ou porque não está tendo relação sexual, ou porque está numa relação com uma pessoa que não produz espermatozoide, ou porque agora decidiu que quer engravidar, aí a gente pode suspender. Mas eu posso manter até a menopausa se precisar?
posso manter até a menopausa se precisar. Não há perda de eficácia porque você está usando em longo prazo. O fato de ela sangrar de vez em quando não significa que perdeu eficácia. Ou que ela ovulou, né? Ou que ela ovulou. Na verdade, e aí você comentou a questão de ficar sem menstruar, só 20% das mulheres que usam método de progestagina isolado vai ficar em amenorreia, vai ficar sem menstruação. A maior parte delas vai ter um sangramento de vez em quando, pequena quantidade, que não é desconfortável para a maioria das pacientes. Só é uma surpresa, né? Só é uma surpresa, Só é o não é Kinder Ovo, você programado. nunca sabe. Mas assim, o risco é muito menor, né? Então você tem o via oral contínuo, você tem as injeções as mensais, eu acho que a mensal nem vai ter mais porque saiu do mercado, 50 mg né? saiu, agora a gente tem a de 150, que Tem é a de trimestral. 150. Posso usar um endosceptivo com Sim. o levonorgestrel e posso usar um implante subcutâneo de etonogestrel, que são esses métodos. Existe diferença de indicação de cada método para algumas patologias? As que não todas que você sabe, só as mais importantes. Então a gente tem que lembrar que para poder colocar um DIU, um endosceptivo que libera hormônio, a gente precisa de um útero que esteja estruturalmente normal. Então se essa paciente tem uma malformação uterina, se essa paciente tem um câncer de útero, se ela tem uma infecção no útero, é claro que a gente não vai colocar um DIU naquele momento. Então ela fica restrita ao método intrauterino e a gente vai dar preferência para o implante. E ela deve ter tido relação, porque isso, né? Se não teve relação, você não vai pôr um DIU. Em geral, eu concordo com você. Para, não é para ir para exceção que você sabe, tô falando no geral. Pega uma menina, virgenzinha, não teve relação, não vou pôr um DIU. Sim, um método de primeira escolha. Eu tô pensando em começar a ter relação, ainda não tive, eu quero usar um método anticoncepcional, a gente acaba dando prioridade para o implante subdérmico. Que é o etonogestrel, que você coloca embaixo da pele e dura 3 anos. A vantagem é assim, né? Aqui eu uso muito. Ah, tô namorando. Aí eu falo pra mãe, pelo amor de Deus, já traz que eu vou implantar essa menina. É um implante fabricado pela grande indústria farmacêutica, que você põe embaixo da pele, ele é palpável e dura 3 anos. Né? Então eu não preciso ter começado minha vida sexual para usar, mas a partir do momento que eu coloquei, eu protejo essa menina de uma forma super importante, no sentido que ela não vai engravidar. Eu sempre brinco, ela vai sangrar. Isso até é bom, né? Que pode até postergar esse início da atividade sexual, porque quando você vai começar, você não vai ter normalmente relação sangrando, você tem vergonha. E você troca ele a cada 3 anos. Né? Isso. O Implanon, de todos os métodos contraceptivos... Ah, você pode falar o nome? Porque só tem ele, né? Só tem ele, exato. Tá. Ele é o que tem a maior efetividade. Ele é o que falha menos de todos. Para a gente ter uma ideia, não existe nenhum método 100% em medicina. Não existe. Mas a eficácia dele é de 99,95%. Então ele é altamente efetivo. Ele é muito bom, ele é até melhor, por exemplo, do que uma laqueadora. Só pra gente ter uma ideia de quão efetivo ele é. E o custo dele é relativamente grande, né? Assim, eu acho muito barato, mas eu não sou parâmetro. Para 3 anos ele custa em média 700, 900 reais, se não me engano. Quando a gente pensa em custo, a gente tem que pensar que ele dura 36 meses. Então, 36 vezes o valor médio de uma cartela de anticoncepcional dá pra gente comprar quase 2 Implanons. Então, a custo-efetividade acaba compensando. Sim, mas é brasileiro, eu não quero saber o preço, eu quero saber em quantas vezes eu divido. Esqueceu como é brasileiro? O brasileiro é assim. Você fala isso, eu concordo com você. O Mirena é a mesma coisa. Sim, é a mesma coisa. Ele dura 5 anos. Você fala assim, pô, R$1.000 por 5 anos, compensa. Mas brasileiro quer o quê? Em quantas vezes eu posso pagar? Então, na hora... Às vezes tem gente que não tem esse dinheiro. Lógico, existe restrição econômica e é por isso que é importante que a gente discuta a ampliação dos métodos dentro da saúde pública também. Nossa, ia sair muito mais barato para o governo pôr Implanon em todas essas adolescentes do que arcar com o custo dessas gestações indesejadas ou ficar fazendo cartilha sem noção, né? Eu já falei o que eu tinha que falar, tô nem aí. Entendeu? De ficar demonizando as coisas ou querendo falar em comportamento de abstinência e a gente sabendo que falar em comportamento de abstinência não resolve o problema dessas meninas. Exato. Né? A abstinência sexual, o discurso pela abstinência, quanto mais tempo eu gasto falando de abstinência, menos eu converso sobre métodos efetivos.
E acaba que essas meninas não têm a informação que elas precisam quanto aos métodos que realmente protegem contra a gravidez e acabam engravidando. Quando a gente pensa em custo-efetividade, a gente leva em consideração o risco de gravidez não planejada também. E aí foi até legal que você falou nisso, porque a gente sabe que investir em anticoncepção é uma forma de economizar dinheiro. Quando cada dólar que se gasta para anticoncepção, você recupera $6, porque a paciente não engravidou, não teve os custos do pré-natal, do parto, dos cuidados da UTI neonatal, da enfermaria. Então, tudo isso acaba representando uma forma de custo-efetividade. Eu tenho visto alguma melhoria em relação a essa percepção. Então, as pessoas que estão fazendo gestão hoje estão indo atrás de oferecer. Por exemplo, em São Paulo, existem protocolos para a oferta do implante subdérmico, existem protocolos para a oferta do DIU liberador de levonorgestrel, e o DIU com cobre, ele é disponível amplamente, ele está no Sistema Único de Saúde. Qualquer UBS tem um DIU com cobre. Mas você tem gente treinada para pôr esse DIU com cobre? Eu sinto essa carência. Exato, esse é um outro obstáculo. Quando a gente pensa em as barreiras de acesso aos métodos de longa duração, o custo é um ponto, o treinamento é um outro ponto. A gente tem tentado melhorar isso, fazendo os treinamentos de residentes, fazendo treinamentos de médicos externos, até na graduação. Então, aos poucos, os centros de capacitação, e aí eu não posso falar só do HC, existem muitos outros centros, Ribeirão Preto, Unicamp, Brasil afora tem diferentes centros fazendo isso em larga escala para aumentar a quantidade de pessoas que estão treinadas e habilitadas. Ainda não é o ideal, mas está melhorando. Vou encerrar só com uma pergunta. E as pessoas sempre perguntam assim, mas com DIU não engravida? Gente, eu quero morrer com essa história. Com DIU não engravida mais com DIU? Engravida mais ou não engravida mais, Edson? Então, o DIU ele é um método altamente efetivo. 99,8%. Eu não sei como ele decora essas coisas, gente. Levonorgestrel. E quando as pessoas ouvem as notícias de que engravida com o DIU, eu vi na internet um bebê que nasceu segurando o DIU. Eu não sei como ele saiu pelo canal de parto segurando o DIU, né? Mas tudo bem. Eu sempre falo que notícia ruim corre a galope, né? Então é mais rápido que se difunda a pouca falha que aconteceu do que todas as outras meninas que conseguiram se proteger de maneira adequada. É diferente de um preservativo e de uma pílula que é relativamente comum que falhe e nem vira notícia, nem se dá ibope para isso, porque é algo que acaba acontecendo com um pouco mais de frequência, enquanto que com o DIU, isso é tão raro que vai parar na internet, que vai parar na mídia. Então eu gosto de mostrar essa perspectiva para que as pessoas entendam que não existe 100%, mas a gente tem um método que funciona muito bem. Perfeito. Sabe aquela sua amiguinha do colégio que tá lá, não sabe nada? Fala pra ela vir ver o vídeo. Segue o Dr. Edson no Instagram dele, que é @dr.edsonferreira. Pra aprender um pouquinho mais com esse crânio, meu ídolo.